Aplauda, mas glorifica o nome dEle, porque Ele está presente, Ele está operando, Ele está respondendo, Ele está curando, Ele está trabalhando ao nosso favor. Aleluia. Pastor Ronald, ministrando a palavra do Senhor esta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar a todos os obreiros do campo que estão aqui hoje cooperando com esse digno trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite, multiplicadamente. Meus irmãos, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Nós estamos em um culto muito abençoado, irmãos. Está calor, sim, da temperatura, né, do tempo, mas também está calor do Espírito aqui esta noite. O Espírito Santo está presente em nossa reunião. E isto é o mais importante, irmãos. Ele se faz presente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Todos encontraram? Digam amém. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Podemos repetir todos juntos agora? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A mídia está usando a revista e atualizada, se for possível, né? Trocar a versão para a RC, Revista e Corrigida, que é a nossa versão oficial da nossa igreja, se for possível, tá bom? Peço essa gentileza, para não ficar diferente a leitura. Os irmãos podem tomar assento em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos labutando, muito obrigado. Nós estamos labutando na escola dominical sobre avivamento e os efeitos deste avivamento. E hoje eu quero entregar-lhes uma palavra, uma reflexão da parte de Deus, na sua Escritura, a respeito do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é conhecida por aqueles que estudam, né, que investigam as Escrituras como pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito. É uma doutrina bem grande, a saber, mas eu quero resumi-la aqui em 4 partes, e das 4 partes eu me proponho a falar 2 partes. As 4 partes em que essa doutrina poderia ser separada ou dividida são estas que eu lhes direi agora: o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo cheio do Espírito Santo, o discípulo e os dons do Espírito Santo, e o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Ou seja, nós temos o Espírito Santo como pessoa, nós temos o Espírito Santo como o agente de Deus que aviva a sua obra, nós temos o Espírito Santo como o agente capacitador, fornecendo dons, ferramentas, armas para a sua igreja, e nós temos o Espírito Santo como o frutificador, aquele que gera em nós o seu fruto. E Jesus está nos últimos dias do seu ministério, e ele está reunido com os seus discípulos, provavelmente naquele cenáculo, onde ele celebraria a sua última ceia, e ele está dando algumas instruções para os seus discípulos mais chegados. E ele diz que ele rogaria ao Pai, e ele vos daria outro Consolador para que ficasse com eles para sempre. A palavra que Jesus usa para rogar significa suplicar, pedir insistentemente, porém de maneira humilde. Veja, Jesus, ele iria orar a Deus, pedir a Deus humildemente, porém insistentemente, para que Deus desse o Espírito Santo aos seus discípulos.
Com isto, eu já quero aproveitar aqui e fazer algumas aplicações para o nosso aprendizado. Se nós não rogarmos, ele não virá. Se nós não pedirmos, ele não será derramado. Se nós não suplicarmos, ele não virá a nós. Jesus deixou-nos este exemplo, esta instrução. Se nós não rogarmos, ele não vem. A igreja protestante, ela nasce de um movimento muito bonito e operado pelo Espírito Santo, que é conhecido como o movimento da Reforma. Mas dentre as grandes doutrinas esposadas pela Reforma, como sola Escritura, sola gratia, sola fide, ou a sua fé, só a Deus a glória, enfim, ficou de fora só o Espírito Santo. E somente 300 anos depois, aproximadamente, é que nós vamos ter a doutrina do Espírito Santo sendo resgatada com o poder de dentro das Escrituras. Porque até então, as igrejas, elas eram operadas pelo Espírito, mas sem o batismo com o Espírito Santo. Mas é no ano de 1900 e pouquinho, 1800 e pouquinho, que o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, e eles são batizados e renovados, e cheios do Espírito Santo, de maneira que este movimento toma o nome de movimento pentecostal e vai espalhar-se por toda a face da terra. E é o movimento com maior número de adeptos de toda a história da igreja. Somos milhões e milhões de crentes pentecostais ao redor do mundo. E é deste movimento pentecostal que nasce a nossa igreja, Assembleia de Deus. Então, a primeira instrução que nós retiramos desta leitura é que o Espírito Santo nos é dado à medida em que nós rogamos. E o problema da nossa geração, das nossas igrejas modernas, é que não há petição insistente para que Deus dê o Espírito Santo. Na verdade, eu já vi até teólogos e pastores debatendo, dizendo que não há qualquer parte da Escritura que nos ensine a pedir pelo Espírito Santo, o que é um ledo engano. O segundo ponto a observar nesta palavra de Jesus é que ele diz que ele suplicaria ao Pai. O Pai é a pessoa que autentica a nossa filiação divina. E a autenticidade desta filiação é justamente a presença do Espírito Santo em nós. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Então, esta relação de paternidade, de filiação, é uma relação que se dá por meio do Espírito Santo. Deus só pode ser seu pai se você tiver o Espírito Santo, e você só pode ser seu filho se você tiver o Espírito Santo. Na verdade, Jesus disse para Nicodemos que é necessário que nasçamos de novo, nasçamos da água e do Espírito, nasçamos do alto. O terceiro ponto a examinar nestas palavras de Jesus é que ele diz outro consolador. O Pai vos dará outro consolador, allos paráclito, quer dizer, outra pessoa para estar ao seu lado. A palavra que Jesus usa ali para paráclito significava naqueles dias alguém que estava ao lado para lhe ajudar. Daí derivam-se as palavras conselheiro, advogado e consolador. Paráclito. Ele diz que Deus daria outro. E a palavra que ele usa é allos. Ele não usa héteros, que também é uma outra palavra grega para outro. Porque héteros seria outro de gênero diferente, de atributos diferentes, natureza diferente, essência diferente. Ele usa allos, que quer dizer alguém igual a mim. Alguém da mesma essência que eu, alguém da mesma natureza que eu. Eu estou indo embora, mas não vos deixarei órfãos. Virei para vocês na pessoa do Espírito Santo. Se eu curo, o Espírito Santo cura. Se eu prego, o Espírito Santo prega. Se eu ensino, o Espírito Santo ensina. Se eu revelo, o Espírito Santo revela. Se eu capacito, o Espírito Santo capacita. Outro igual a mim. Quantos aqui têm o Espírito Santo ao seu lado esta noite?
Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso advogado. Ele é quem está do nosso lado. Mas não é por alguns momentos. Não é por alguns instantes. Ele não está conosco quando as coisas estão bem. Não somente. Ele está conosco quando as coisas também estão mal. Ele está conosco para sempre. E esta palavra deve servir a você de consolo esta noite. Porque as coisas podem não estar bem para ti esta noite. As coisas podem estar desarranjadas, bagunçadas. E eu não sei a razão, a causa, o motivo, a circunstância, mas Ele sabe e Ele está contigo. Falar sobre o Espírito Santo é falar quem Ele é. O Espírito Santo é Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz-nos as seguintes palavras: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que nós somos livres. É por isso que nós somos alegres, espontâneos, porque o Espírito do Senhor está em nosso meio. Ele é o Senhor, Ele é Deus soberano. Em João capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus, naquela conversa com a samaritana, disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então nós sabemos que agora o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma emanação, ele não é, qualquer coisa do gênero que desfigure a sua personalidade. Ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele procura em nós um relacionamento. Ele procura em nós uma comunhão. Por isso, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Há adoradores aqui esta noite, irmãos? O Espírito Santo é criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No verso 26 está escrito: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há aqueles que dizem que Deus falou com anjos, mas anjos não são a nossa imagem e semelhança. Deus falou com o Filho, o Pai falou com o Filho e falou com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus soprou-lhe o Espírito e o homem tornou-se alma vivente. O Espírito é onipotente. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo disse a Maria, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada, porque para Deus nada é. O Espírito Santo é onipotente, nada é impossível para Ele. Pega esta palavra aí, você, minha irmã, você, meu irmão, que sofre aí de esterilidade, que quer engravidar, o Espírito Santo vai fazer você segurar esse bebê no colo. Porque para Deus nada é impossível, Ele é onipotente. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo diz à igreja que estava em Roma: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é, uma promessa de ressurreição. Não permaneceremos sepultados no pó da terra. O dia em que a trombeta soar, o Espírito Santo vai dizer: epa, sai daí, vem, é hora de subir. Receba um corpo glorificado, receba a vida eterna. Se Ele habita em você, Ele tem que habitar agora em vida para te ressuscitar na morte. Porque após a morte segue-se o juízo. Depois que morreu, se não tem o Espírito Santo, não tem nada a se fazer. Ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7. Está escrito: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Há muitas pessoas que pensam que é possível fugir de Deus. Há muitas pessoas que, por causa das suas decisões, atitudes, pecados, encontram-se envergonhados, tristes, abatidos. E nesta sanha procuram fugir de Deus. Ao invés de querer aproximar-se de Deus, que deveria ser a nossa primeira reação, confessar-lhe os nossos pecados e abandoná-los, pois assim está escrito: aquele que assim faz, alcança a misericórdia. Não, nós encobrimos as nossas transgressões e nos afastamos de Deus. Para onde você vai fugir, meu irmão? Para onde você vai fugir, minha irmã? Jonas queria fugir para Tarsis, quando era para ir para Nínive. Para onde ele poderia fugir? No meio do mar, Deus o encontrou. Se houver alguém esta noite aqui que está fugindo da presença de Deus, Deus vai lhe encontrar esta noite. Porque você não tem para onde fugir. Ele enche os céus e enche a terra com a sua presença. O universo é pequeno demais para Ele. Em Joel capítulo 2, versículo 28, está escrita a profecia: e há de ser depois daqueles dias, e que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Isto é um atributo da onipresença, pois ele está sendo derramado sobre todas as pessoas. Anjos e demônios não podem possuir mais do que um corpo, ocupar mais do que um lugar, mas Deus pode ocupar aqui, pode ocupar ali, pode ocupar aí, pode ocupar. Ele está ocupando todos os lugares, Ele está ocupando todas as vidas, porque Ele é onipresente, Ele é inesgotável. E por fim, Ele é onisciente. No Salmo 139, versículo 1 ao 5, está escrito: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pode continuar. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Fala para o irmão que está do seu lado aí: o Espírito te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós queremos muitas coisas que Deus sabe de que nós não precisamos. Ele te conhece esta noite, está aqui a falar contigo. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele possui intelecto. Romanos 8, 27 diz que Deus conhece a intenção. Deus conhece a mente do Espírito. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A palavra intenção ali é desígnio, é mente.
O Espírito Santo, ele é um ser intelectual. Atos capítulo 6, versículo 10, diz que Estevão pregava com tal sabedoria, com tal eloquência, que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Escute, queridos ouvintes da palavra de Deus, senhores e senhoras, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo nos dá mais consciência. Ele amplia o nosso entendimento. Nós estamos vivendo um período em que há lugares em que dizem que o Espírito Santo está roubando a consciência das pessoas e tornando os cristãos mais tolos, mais ignorantes. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que o Espírito Santo, ele nos dá inteligência. Ele não rouba a consciência, ele nos dá mais sensibilidade na nossa consciência. Receba de Deus nesta noite consciência, sensibilidade, senso de pertencimento a Deus, sabedoria de Deus, inteligência de Deus para agir na sua vida. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo testemunha. João 14, 26 diz que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas se você puder, faça como eu, anote um pouquinho. Ele testemunha a nosso favor. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testemunha em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Você não carece da minha aprovação. Você não carece da minha chancela, da minha assinatura, para dizer-lhe se você é ou não filho de Deus. Você carece da chancela do Espírito Santo. O que nós carecemos é da voz de Deus. E se ele diz que você é filho, não há ninguém para dizer que você é bastardo. E se ele diz que você é justificado, não há ninguém para dizer que você é condenado. Assim disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, se é Deus quem nos perdoa, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O Espírito Santo nos dirige com sua vontade, ele nos ama, ele nos encoraja, ele promove a comunhão entre o povo de Deus. No Salmo 133, o salmista celebra a Deus e diz que bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isto é como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Um símbolo do ministério sacerdotal do Antigo Testamento. E o óleo é o símbolo do Espírito Santo, é o óleo na cabeça. Muitas igrejas estão fadadas ao fracasso e falindo e ruindo porque não há união. E se não há união, o Espírito Santo não está no meio da igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de desordem, mas é Deus de paz em todas as igrejas. E esta noite o Espírito está aqui para promover a paz, para promover a unidade entre todos nós. O Espírito Santo sente tristeza. É interessante, pois dentro da teontologia, a matéria que estuda o ser de Deus, os homens estudam uma prerrogativa chamada impassibilidade, que é uma característica de Deus em que ele não sofre com qualquer coisa exterior a ele. Mas quando falamos de Deus, o Espírito Santo, nós vemos ele sofrendo, entristecendo-se. E nós podemos entristecer o Espírito. Não somente entristecê-lo, nós podemos agravá-lo. Não somente agravá-lo, nós podemos apagá-lo. Como fazemos isso? Quando nós desprezamos o Espírito. Quando fazemos isso? Quando nós desprezamos a palavra de Deus.
desprezamos a comunhão, desprezamos os dons preciosos de Deus. Quando nós toleramos o pecado e quando nós vivemos em pecado e quando nós endurecemos a nossa consciência, nós vamos colocando tristeza sobre tristeza no Espírito Santo. E nós vamos, rudemente dizendo para Ele: fique fora de nossas vidas. Não queremos o Senhor aqui. E vamos sujando o altar e vamos sujando a casa, e Ele, como um digno cavalheiro que é, cheio de pureza e de santidade, Ele vai se retirando, pouco a pouco, da nossa vida. Mas Ele não somente sente tristeza, Ele também sente alegria. E a alegria é quando nós, tais como estamos aqui esta noite, glorificamos o nome de Deus, exaltamos o nome do Senhor, bendizemos, aplaudimos, nos submetemos, ouvimos, obedecemos, agradecemos. Estas coisas alegram o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10, versículo 17, está escrito: porque o reino de Deus não é comida e nem, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Escute, no reino de Deus. Não é no reino dos homens, é no reino de Deus. E nós estamos aqui para promover o reino de Deus. Nós estamos aqui pregando o evangelho do reino de Deus. Nós estamos aqui para exaltar um único Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Isto alegra o Espírito Santo. E se o Espírito Santo fica alegre, a igreja fica alegre. Segundo lugar, o crente que conhece o Espírito Santo, mantém comunhão com Ele, precisa do enchimento do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Éfeso: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, porque é uma continuação. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Como é que existem igrejas que querem ficar caladinhos o tempo todo, irmãos? Como é que existe crente que quer ficar caladinho o tempo todo? Paulo está dando a receita. Falando entre vós. Salmos, canções, hinos, cânticos espirituais. Não são cânticos carnais, cânticos espirituais que promovem a adoração. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, porque Deus conhece a intenção dos nossos corações. Não é fazendo para agradar a vista, não é fazendo para performar, para parecer um artista, é fazendo de coração ao Senhor para que o nome dele seja glorificado. Assim, nós vamos nos enchendo. Enchei-vos. É um particípio presente que indica algo contínuo. Não é encheu ontem e hoje já não enche mais. Não é encheu 10 anos atrás e hoje está vazio. É enchendo-se continuamente. E é bem verdade, irmãos, que os nossos vasos, os nossos recipientes, são muito frágeis. A Escritura diz que Deus escolheu reservar esse tesouro em vasos de barro. E pela fragilidade humana, muitas vezes nós trincamos, rachamos. Algumas vezes emborcamos. E com isso ficamos impedidos de receber o enchimento do Espírito Santo. Porque por mais que ele seja derramado no culto e você sinta a presença, você sinta a alegria, dali para frente, aquela presença, aquela alegria, ela vai toda embora, porque tem brecha, tem trinca,
tem fratura, tem quebradura. É por isso que Deus nos traz a sua casa. Deus nos traz a sua olaria para nos colocar sobre a roda e com as suas mãos santas e amorosas, Ele trabalhar em nossa natureza caída e consertar as brechas e fechar as fendas e botar o vaso no jeito e na posição que Ele admira, no jeito que Ele quer. Se existem pessoas aqui esta noite que estão vazios porque tem brechas em sua vida, tem fendas em sua vida, e a unção vem, mas a unção vai. A unção vem, mas ela não permanece. Você alegra, mas daqui a pouco está triste. Você enche aqui e está vazio ali fora. Eu lhe digo esta noite, no nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus vai selar essas brechas, vai fechar essas rachaduras, Ele vai desemborcar o vaso e você vai sair daqui cheio, 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 cheio. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Todo crente tem. A obra do Espírito Santo começa mesmo antes da conversão. A Bíblia fala da graça preveniente de Deus, que atua em nós, levando-nos ao convencimento, ao arrependimento. Ora, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará ao meu nome, Ele convencerá o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra começa mesmo antes. E quando nós nos deixamos convencer pelo Espírito, nós somos regenerados. Nascemos de novo, recebemos de Deus uma nova natureza, uma natureza espiritual, divina. Somos declarados filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos feitos nova criatura, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas receber o Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. É diferente de receber o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é uma obra subsequente à regeneração. E para isto eu quero exemplificar o que Paulo usou na Escritura. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo disse: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, ouvindo a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, veja a ação, a sinergia, Deus operando e o homem se responsabilizando, e nele também crido. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui tem muito tesouro. Aqui tem uma revelação magnífica, extraordinária. Paulo usa dois exemplos do seu tempo, duas figuras de linguagem, para exemplificar a obra do Espírito Santo em nós. O primeiro é o selo. E o selo era um instrumento legal da época que era utilizado para algumas finalidades. A primeira, básica, era a identificação. O selo carregava em si mesmo uma identificação. Ou seja, ele identificava quem era o proprietário, o emissário, depende do que estava sendo selado. Segundo, o selo era um sinal da propriedade, era um sinal de posse. Aquilo que estava selado dizia a respeito a quem lhe pertencia, quem era o dono. Terceiro, o selo, ele simbolizava autenticidade. Ou seja, aquilo era original. Aquilo não era uma fraude. Aquilo não era uma cópia. Era original.
Quarto, o selo, ele representava a inviolabilidade, ou seja, aquilo que houvera sido selado não era violado por qualquer parte externa àqueles a quem estava relacionado o selo. Por exemplo, em uma carta, um documento, somente quem poderia violar, quebrar o selo era o emissário ou o remetente. Ou seja, aquele que recebe, o remetente ou o destinatário. Ou seja, aquele que recebe ou aquele que envia. São os únicos que podem quebrar o selo. Tanto que nos Estados Unidos, até hoje, no Brasil também, isto é considerado crime. Uma pessoa abrir uma correspondência de outra. É um crime federal, passível de prisão. Tamanho é a responsabilidade de um objeto selado. E em quinto lugar, legitimidade. Agora veja comigo, o selo identifica, ele fala de uma identidade de quem enviou, mas fala também da identidade de quem recebeu. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus, a saber, os que nasceram do sangue, não, da carne, não, da vontade do homem, não, mas da vontade de Deus. Quem nasceu da vontade de Deus, levanta sua mão aí, dá glória. Quem nasceu? Quem nasceu? Eu só quero ver quem nasceu. Deus não tem netos, irmãos. Deus só tem filhos. Sinal de propriedade. Pedro diz que nós somos a sua possessão particular, a sua propriedade exclusiva. Você não pertence a qualquer um, você pertence a Deus. Você é um terreno particular de Deus. E na propriedade particular não entra qualquer pessoa, só entra quem é permitido. Nós costumamos falar, Deus descia no jardim, Deus passeava no jardim, Deus visitava Adão e Eva. O jardim era o deleite de Deus, era o prazer de Deus, é bem verdade. Hoje este jardim somos nós somos o lugar do deleite de Deus, nós somos o lugar do prazer de Deus. É neste terreno particular que Ele desce e Ele faz morada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou não somente naquele tempo entre os homens, como habita hoje dentro de nós. Eu e o meu Pai viremos para vocês e faremos morada em vocês. Eu sou uma propriedade de Deus, eu sou casa de Deus, templo santo erguido para o louvor do nome de Deus. A autenticidade. Nós não somos uma fraude. Nós somos autênticos. Não somos a cópia barata de ninguém. Nós somos a cópia de Jesus. Não somos imitadores de A ou B, somos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz, nós não somos como muitos aí, que andam por aí falsificando a palavra de Deus. Nós não somos impostores, não. Nós somos de Deus, falamos de Deus, na presença de Deus, em sinceridade de Deus. Nós não somos da mentira, não. Nós somos da verdade. Nós não estamos calçados com a mentira, não. Nós estamos calçados com o evangelho da verdade. Meus irmãos, nós precisamos de autenticidade. Tem muita gente imitando o mundo, tem muita gente com bravata. Nós precisamos da verdade, nós precisamos da escritura, nós precisamos da unção do santo, nós precisamos do poder de Deus. Autênticos, invioláveis. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11
a 13, Paulo diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aqui está o segredo do selo. Ele sela e ele não quebra o seu selo. Nós quebramos. Deus é fiel. O que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Não recebemos porque desobedecemos. Não recebemos porque recuamos. Não recebemos porque desviamos. Mas se permanecermos fiéis, como diz o autor aos Hebreus, se não recuarmos, se não retrocedermos, ele vai nos entregar a vitória. Não somos daqueles que recuam para a perdição. Somos daqueles que permanecem firmes para a conservação da alma. Por fim, tem a legitimidade. A legitimidade era o último benefício do selo. O selo era usado em transações comerciais, de compra e venda. Ainda hoje nós temos exemplos em nosso país que é tão distante da cultura oriental. Às vezes acontece em alguma loja, de você comprar alguma coisa e a pessoa vem com aquela folha e a pessoa dá aquele carimbo, bum, pago. Quem já passou por isso? Praticamente todos aqui, né? Compra, a pessoa vai lá, pago, entregue, enfim. Aquele selo lá, aquele carimbo. Nos dias do apóstolo Paulo, as transações comerciais também eram celebradas com este selo, ao fim do contrato, da quitação. Escute, João 19:30 está escrito que Jesus, depois de tomar o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra para estar consumado é tetelestai, que entre outras traduções também quer dizer: está pago, está quitado, está terminado, finalizado, acabado. Agora, por que Jesus disse está pago? O que ele estava comprando? O que ele estava pagando? Bom, Jesus estava quitando um contrato. Ele estava pagando uma dívida que não era dele, era minha, era sua. Uma dívida para nós impagável. Jamais com os nossos recursos, diz o salmista, conseguiríamos redimir uma alma do pecado, da perdição eterna. O salmista diz que os nossos recursos esgotariam antes. Mas Jesus, com apenas um derramamento de seu sangue, quitou para sempre a nossa dívida diante de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Pedro escreveu: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele estava pagando o nosso preço, ele estava pagando a nossa dívida, ele estava colocando o selo dele sobre nós. E então este selo simbolizava que as partes envolvidas no contrato, na transação comercial, deveriam estar satisfeitas entre si. Não somente o homem que pagava deveria estar satisfeito, como também o homem que recebia o pagamento deveria estar satisfeito. Porque, a bem da verdade, há transações comerciais que nós fazemos, mas nós não ficamos satisfeitos. Às vezes é um carro que você vende, e não vende pelo preço que queria, mas precisou. Não, nesta celebração, nesta transação comercial, ambos ficaram satisfeitos. O filho ficou satisfeito, e o pai também ficou satisfeito. Veja comigo Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, a posteridade de Jesus aqui, dê um glória a Deus. Você é a posteridade de Cristo. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Pai se agradou do pagamento. O Pai ficou satisfeito. O nome disto é propiciação. O Pai foi propício porque Ele aceitou o pagamento da dívida. E Ele removeu a sua ira. Ele removeu, a sua condenação de sobre nós. Mas o Filho também ficou satisfeito. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Demorou agora. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Você está olhando para quem esta noite? Isso, não olhe para o pregador. Embora o pregador mereça um pouco de atenção, mas esta atenção deve ser a menor possível, pois é um santo de pé de barro. Olhando para Jesus. Não é olhando para o bispo, não é olhando para a bispa, não é olhando para o pastor, é olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo, a alegria, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eles apertaram as mãos e ficaram satisfeitos. E o objeto da transação somos nós. Se o Pai está satisfeito, se o Filho está satisfeito, eu também estou satisfeito. Quem mais está satisfeito com o que Jesus realizou na cruz por você? Quem mais está satisfeito com a dádiva do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a graça capacitadora, com a graça renovadora? Quem mais está satisfeito? Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé. Eu encerro com estas últimas palavras. Meu tempo já se esgotou. Paulo apenas não disse selo, mas ele disse também penhor. Penhor é o arrabon. É a primeira prestação de um pagamento. Era a antecipação da quitação da dívida. E o penhor servia para aqueles homens daquele tempo como uma garantia de que todo o restante da dívida seria paga. O que é mais interessante é que quem paga o penhor não somos nós. Quem paga o penhor é Deus. Se fôssemos nós poderíamos dar um calote e não pagar o restante da dívida. Mas Deus, Ele garante: eu vou pagar a dívida inteira. E para que você saiba que eu vou terminar a obra que eu completei a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completá-la. Toma aí a primeira prestação. Toma aí o Espírito Santo sobre você. Toma aí o batismo no Espírito Santo. Toma aí os dons do Espírito Santo. Toma aí o fruto do Espírito Santo. Toma aí o poder do Espírito Santo. Recebe aí, recebe aí, recebe. É a primeira prestação. Ainda tem muito mais para você. Vai recebendo, vai recebendo. Métodos humanos são ineficazes para o recebimento do batismo no Espírito Santo. Somente oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Palavra e oração. E você vai receber o batismo no Espírito Santo. Homens batizam com água. Jesus batiza com fogo. Está aqui quem é maior do que João. Está aqui quem é maior do que Ronald. Está aqui quem é maior do que Billy Graham, do que é maior do que Wesley, do que quem é maior do que Samuel e Abner. Está aqui aquele que batiza com fogo.
Receba nesta noite o enchimento do Espírito Santo. Receba nesta noite o enchimento. Receba nesta noite a renovação. Receba nesta noite o poder. Receba, receba, receba. Espírito